Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 5 de setembro, e a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo do 31 até o 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou-se o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós temos a autoridade de Jesus. E nós temos a dimensão aqui de que há uma grande incompatibilidade, um grande oposto das obras de Deus para as obras do maligno. Essas obras nunca poderão andar juntas, porque são opostas. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que é impossível servirmos a dois senhores. Porque você vai agradar um e desagradar o outro. Agradar o outro e desagradar um. Entenderam? Então existe uma oposição muito grande entre as obras de Deus e as obras do maligno. Portanto, aí nós já vemos uma outra situação. O nome de Jesus, a palavra dele, a autoridade dele, que faz com que os demônios obedeçam. Ou seja, é impossível aquela pessoa que vive na graça, é impossível aquela pessoa que vive em comunhão verdadeira com Deus, que o demônio consiga agir na vida daquela pessoa. O demônio só vai agir se a pessoa abrir a porta, abrir a brecha para que ele venha atuar na vida da pessoa. Tenho recebido muitas pessoas me perguntando sobre constelação familiar. Pode fazer, não pode fazer, como que é? Então, esse vídeo tentarei trazer de uma maneira breve, de uma maneira sintética, o que é esta constelação familiar. Porém, a primeira coisa que eu tenho a dizer a respeito dessa tal técnica ou tal terapia é que os padres exorcistas todos alertam que se você fizer esta terapia ou esta prática, você está abrindo uma grande porta da sua vida para a ação do demônio. Então, queridos, fujam, mesmo que seja freira, mesmo que seja padre, porque tem padre aí fazendo tal terapia. Mesmo que seja freira ou padre, fuja, vá de retro. Isso não é de Deus. Isto não é católico. Isto não é cristão. É uma técnica
que na realidade é como se fosse um espiritismo. E agora eu vou trazer algumas informações que são imprescindíveis para você entender esta constelação familiar, e escutando você já vai perceber que isso não vem de Deus. Primeira coisa, quem que criou esta tal técnica, esta tal terapia? Um ex-padre alemão chamado Bert Hellinger. O que aconteceu? Entenda, eu vou explicar, você vai entender como você tem que sair fora dessa situação e fugir o máximo possível dessas tal terapia. Bert Hellinger foi um padre que morou muitos anos na África e ele teve contato com as tribos Zulus, que são misticistas, que são animistas. O que é isso? Sabe? Eles creem que existe alma em toda quanto é coisa. O cachorro tem alma, a planta tem alma, a pedra tem alma, sabe? A chuva tem alma. Eles cultuam isso. E o que aconteceu com esse padre Bert Hellinger? Ao invés dele pregar para que ocorresse uma conversão, então, das tribos Zulus, aconteceu o contrário. Os Zulus converteram o sacerdote a esse tipo de terapia, de invocação animalista. O que aconteceu? O padre Bert Hellinger abandona o sacerdócio, apostatou, deixou a fé católica, a fé cristã, e foi fazer esse trabalho que é de psicologia. Então ele junta todo esse misticismo com uma técnica que é chamada também de psicodrama, né? Que as pessoas elas vão ali incorporar algum antepassado ali, né? Vão se tornar um personagem atual de algo antepassado para descobrir o problema emocional que está afetando a sua vida, tá? Então, nada mais é isso do que também uma certa invocação de mortos. Por quê? O que a constelação familiar ela vai tentar tratar e descobrir? Algum problema emocional de um antepassado seu que pode estar prejudicando a sua vida. Ou seja, eu vou em vidas passadas de um familiar meu tentar desatar um nó que está prejudicando a minha vida. Isso é espiritismo. A igreja é muito clara quanto à invocação de mortos. Isto é espiritismo, deve ser evitado. Então, queridos irmãos, isso é mais ou menos o que é a constelação familiar. A gente procura incorporar ali os papéis de problemas que ocorreram, emocionais ali, que estão afetando a nossa vida. Só que qual que é a questão? O que nós herdamos? Nós herdamos a genética, os cabelos, a fisionomia, né? Os dons. Normalmente tem famílias que você acha todo mundo é músico, todo mundo é artista. Isso é herdado na genética. Mas problemas de alma, isso não é herdado geneticamente. O que o meu pai viveu na vida dele, os problemas que o meu pai teve, isso não vai me afetar nunca. A minha vida é minha. A vida do meu avô, do meu bisavô, do meu tio-avô, que fez uma coisa horrenda ou teve algum problema emocional, não afeta a minha vida.
Ou seja, eu busco no homem resolver um problema meu. Ou seja, a solução da minha vida não é mais Deus. Deus sai do centro e eu coloco o homem, tento solucionar isso buscando algo nos meus antepassados, resolver os problemas da minha vida. Isso não é cristão, isso não é católico, isso é algo espiritista. Então, nós não devemos de forma alguma fazer a constelação familiar. Fuja desses padres com um sorrisinho no rosto aí que estão ensinando esse tipo de técnica. Isso é uma grande brecha para que o demônio atue na nossa vida. Se o grande fundador desta técnica, o grande inventor, aliás, dessa técnica, era padre, ele apostata da fé católica para criar essa técnica, já quer dizer que você deve parar com isso e fugir disso. Ele abandonou a fé porque ele queria viver esse estudo, essa psicologia relacionado a essa situação. O cara que cria deixou de ser católico para criar esse tipo de técnica. Ou seja, isso não é católico, isso não é de Deus. Foge disso urgentemente. Espero que com esse vídeo você tenha clareado um pouco a sua mente do que é constelação familiar. Os exorcistas alertam, não faça. Então, quem é especialista? Olha só, quem é especialista em tratar a ação do maligno? Eu, você ou os padres que lidam diretamente com o demônio? Se os padres exorcistas dizem não faça, queridos, obedeçamos e escutemos os padres que lidam com o mal. Mesmo que isso seja travestido de algo bom, fuja, fuja e fuja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.